Irmãos, antes de eu falar o que na verdade eu vou pregar, tendo em vista que os temas que eu trato aqui nessa igreja e todos aqueles que também trabalham aqui a pregação, nós não agimos por intuição, né, por essa capacidade de achar o que as pessoas que entram aqui precisam ouvir, né? A mensagem, o evangelho, a palavra de Deus, ela já é algo pronto para ser comunicado, mas há especializações dentro disso que cremos que o direcionamento vem do Senhor. Não é nada sugestionado por nós, mas o direcionamento parte dele, como será hoje nessa noite, sem sombra de dúvidas. Mas o pastor, eu queria deixar claro aos amados irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Por mais que soa, né, rude e severa, né, as palavras que têm sido ditas aqui nesse púlpito e nessa igreja, nesse ministério, porque assim grande parte daqueles nos escutam, daqueles que entram nos nossos canais, nos consideram, tá? Por mais que dê essa impressão, e assim como eles nos julgam, nós defendemos aqui nessa igreja e nesse ministério uma teologia proferida, pronunciada pela própria boca desse Deus, tá? Nós não temos aqui falado ou sequer tratado a nível de pensamento ou da nossa religião nenhuma ideia, nenhum pressuposto, nenhuma sugestão humana, nada que tenha sido elucidado, criado ou construído dentro da cabeça de um homem. Nós rejeitamos veemente qualquer conteúdo que seja produzido poeticamente e ideologicamente. Teologia, ela só tem um sentido, se Deus falou, tá? Se você ler direitinho o texto de Atos 17, você vê que Paulo está exatamente contestando aquilo que Roma já considerava questão de saúde pública, de tantas divindades que já haviam sido construídas pelo helenismo, estatuetas espalhadas pelas cidades, espalhadas pelas ruas, e já havia um caos configurado ali, de tantos sacrifícios e entidades e divindades sendo invocadas. E Paulo entra lá exatamente para questionar esta questão, a questão do que cremos, a questão do que é fé. Deus precisa por conta chegar a mim, a você, e dizer como ele deve ser invocado, chamado, ou quais são os princípios administrativos de sua redenção e de sua salvação para participarmos. Se ele não disse, se ele não falou, não há lógica. Nenhum de nós seguimos outra coisa quando o tema é religião. Não há motivos, não há porquê se queremos dar crédito a isso, porque com o tempo vai se extinguir, porque está apoiado em um homem só. Então qual a diferença daquilo que cremos com aquilo que eles constroem lá fora, a nível de religião? O acontecimento maior, um acontecimento que está acima de nós e da nossa capacidade. Deus é isso, e nós levamos isso a sério aqui, irmão. É a nossa fé, é não dar margem, não dar espaço para que nada interfira nisso. O direito de Deus ser Deus como Ele quer, não como os homens querem. Então, se isso soa rude para você, uma ordem severa de pensamento ou coisa parecida, então eu questiono, como Paulo fez aqui, o que faria uma sugestão sobre Deus se tornar uma verdade? Você pode me dizer? Essa é a questão. Nós não vivemos de sugestão e de ideias, e o mundo está dentro desse labirinto e não sabe como sair. Criam, né, hipóteses sobre ele, mas não uma verdade, não um fato,
não algo absoluto, porque para isso vão precisar de algo acima de si mesmo, de sua própria capacidade. Então nós não temos, e a Bíblia Sagrada é isso, tá? O homem, ele não tem o direito de chegar e em nome dele falar ou colocar na boca dele palavras que ele não disse. Todos aqueles que leem a palavra de Deus devem questionar e condenar qualquer tipo de religião inata, qualquer tipo de religião. Por que, pastor Daniel? Questão de direito. Se você me provar que Deus chegou por conta e disse isso que você considera verdade, eu me rendo à sua verdade, porque eu estou à procura de um Deus verdadeiro, vivo, autoexistente, autocontido e independente de qualquer coisa que você considere humana. Para mim, Deus não pode ser controlado, Ele não pode ser governado, Ele não pode ser manipulado. Deus é isso. Ele não pode ser fraco, Ele não pode ser tendencioso, Ele não pode estar sujeito a épocas, a tempos, a pensamentos, nada disso. Se Deus, se é o verdadeiro Deus, então Ele tem que estar acima do que nós chamamos de raça humana, ou vida humana, ou coisa parecida. Nós temos um Deus que não precisamos dar a Ele nome. Ele chegou e disse qual é o nome dele. Nós professamos aqui um Salvador que nós não tiramos da cabeça do homem o nome que ele tem, e nem a palavra, porque ele veio em pessoa para nos anunciar essa verdade e dizer quem é ele e da onde ele veio. Amém, Jesus? É disso que nós estamos falando aqui, tá? Então, por mais que soe hoje a você rude essas palavras que eu vou falar aqui e vou tratar biblicamente, entenda, vem dele, está sob consulta, tem referências cristãs, bíblicas, tá? E não estão alteradas e manipuladas como algumas igrejas estão fazendo por aí. Hoje, eu vou tratar sobre esse uso de presságios, inclusive de calendário festivo, que o final do ano a gente sabe que muita gente valoriza esse tipo de coisa, inclusive igreja evangélica que se autotitula cristã vai à procura dessas superstições, tá? Pastor, eu vou tratar isso com você e falar também sobre tempo e estação, o critério de transmitir um acontecimento de Deus na sua vida, na minha vida, para este mundo que está lá fora agora. Qual o critério para se transmitir? Qual a doutrina para se trazer esses fatos, a consciência dos homens do que diz respeito à teologia, tá? São dois aspectos que o pastor vou tratar hoje aqui, e os irmãos daquele ministério e dessa igreja precisam dominar esse assunto e não se render, inclusive, a nenhum desses apelos que vocês estão vendo lá fora, porque agora no final do ano, da virada do ano, eu posso dizer para vocês que qualquer um de vocês aqui que tenha chegado para alguém dito feliz ano novo, você fez isso por educação, você não desejou isso por fé, porque você não tem autorização, tá? Todas essas igrejas que pegaram e construíram cultos da virada do ano, essa coisa toda, para querer consagrar ano, tá? A entrada de um novo tempo ou coisa parecida, não tem licença para usar a igreja de Cristo para este fim, para pronunciar, anunciar coisas que ele não falou, que ele não disse, que ele não relatou. Se relatou, falou, anunciou, tem que provar. Então tem que trazer para a igreja e dizer a ela: olha, ele pediu para a gente fazer isso daqui, e nós estamos aqui debaixo dessa licença, dessa autoridade, desse respaldo Cristo. Eles não têm argumentos para isso. Então todo o movimento evangélico, quando ele pega para fazer esse tipo de culto de consagração, né, de entrada de ano, eles fraudam, eles transgridem os princípios. Por quê? Porque não é assim que Jesus quer. E se você for pesquisar, você vai cair dentro, sabe do quê? De um uso e costume pagão, literalmente enraizado em ideias pagãs,
porque eram eles que tinham esse costume de sempre acreditar que vem um ano novo e um tempo diferente.